Olá! Hoje o Mundo Político vai tratar da anunciada intenção do governo Bolsonaro de revisar o Programa Nacional de Direitos Humanos. Os críticos temem falta de debate e desmonte do PNDH. Eu vou conversar com a professora Juliana Alvim. Ela é professora de Direitos Humanos da Escola de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia, viu, Juliana? Eu que agradeço. Obrigada pelo convite e a oportunidade de estar aqui. Juliana, a ministra Damares fez um anúncio através de uma portaria dessa revisão que eles chamam de análise do Programa Nacional de Direitos Humanos. Como é que você vê as críticas que surgiram, a preocupação com falta de debate e a preocupação, inclusive, propriamente de um desmonte desse programa que, salvo engano, vem desde 95, não é? Ele já está na sua terceira edição, ele é revisado, não é? Qual que é a sua primeira percepção dessa portaria? Essa portaria ela já indica, ou parece indicar um caminho, né, que essa revisão pretende aí percorrer. Né? Ela contrasta muito como as outras edições do Plano Nacional de Direitos Humanos foram feitas. Né? A gente teve, desde a década de 90, com a última edição em 2009, que foi resultado de uma intensa mobilização da sociedade civil, houve conferências nacionais, conferências locais, mais de uma centena, né, a participação de milhares de pessoas na elaboração desse plano, né, de 2009. E aí vem essa portaria, né, que estabelece um grupo de trabalho para revisar esse plano e que, de maneira muito contrastante, né, coloca como membros desse grupo de trabalho apenas pessoas ligadas à pasta da ministra Damares. Então, isso já chama muita atenção, né? Essa falta de diálogo com a sociedade, o fato, né, desse movimento, de alguma maneira, ignorar esse acúmulo, né, de experiências, de debates, de discussões sobre o tema que vem ocorrendo no Brasil já há mais de uma década. Só para mencionar, o texto da portaria fala em eventual chamamento, né, de pessoas para participar e tal, da população para participar, mas diz que é sem direito a voto. Eu chamaria atenção também para um outro trecho da portaria, né, que veda a divulgação das discussões em curso pelo grupo de trabalho, o que dificulta muito também o controle e a transparência por parte da sociedade, dos movimentos sociais e dos interessados e interessadas em geral no tema. Né? Bom, quem está preocupado com direitos humanos viu essa notícia e ficou, não é? Muitas pessoas na mídia, jornalistas e pessoas que trabalham com direitos humanos, minorias, né, movimentos, estão atentos a esse movimento do Ministério. Mas a gente fala em Programa Nacional de Direitos Humanos, vamos começar pelo que é o programa, né? Você falou que ele passou por revisão, então, na verdade, revisar faz parte, não é? Ele está na terceira edição, né? Seria uma quarta edição. Revisar faz parte. Sim, faz parte, mas por isso que justamente chama a atenção esse procedimento, né? Como que essa revisão vai ser feita? Porque esse Plano Nacional de Direitos Humanos, ele se institui alinhado, né, com um movimento global no âmbito das Nações Unidas para a promoção dos direitos humanos. Inclusive, a forma como o Brasil desenvolveu isso, né, nesses últimos anos foi elogiada, foi usada até como exemplo em algumas ocasiões nas Nações Unidas, porque se trata de um decreto, né, que prevê esse Plano Nacional de Direitos Humanos, mas que traz não só uma série de diretrizes, como especificações sobre essas diretrizes. Né? Então, por exemplo, a gente tem diretrizes relacionadas à memória e à verdade, né? Que no passado deram origem à própria Comissão Nacional da Verdade, e aí, mais especificamente, vai dizer o que vai ser isso, quais são os órgãos que estão responsáveis. Então, é uma maneira de direcionar, né, a atuação do Estado com relação aos direitos humanos, e não só estabelecendo metas gerais, né, mas especificando quem vai fazer e tudo mais.
E esse plano, né, mais recente, de 2009, ele trazia também a instituição de um comitê de acompanhamento e monitoramento, né, para promover a articulação entre esses órgãos, para estabelecer indicadores e outras medidas. Isso já tinha sido revogado em 2019, já na vigência desse governo atual, né? Sim. Agora, a Comissão da Verdade que começou em 2019, não é isso? 2009, que é na terceira edição. Ela pode ser a primeira vítima dessa revisão, não? Você acredita que pode acontecer? Eu acho que tem um problema que, embora o plano, né, esse plano que é considerado um bom plano, um plano que é resultado da mobilização social, do diálogo social, ele esteja em vigor, o governo ele já vem promovendo uma série de medidas contrárias ao plano que está em vigor, né? Um novo plano que seja mais restritivo, mais fechado, mais anti-direitos humanos, só vai chancelar essa atuação que, de alguma maneira, já está sendo feita a despeito dessas normas que ainda estão em vigor, né? Tipo o quê, Juliana? O que está sendo desfeito? Tem uma série de exemplos. Por exemplo, coisas que estão já nesse plano, a questão do meio ambiente, né? A gente está vendo um desmonte muito grande na área ambiental. E é interessante e triste, né, de um lado, mas que não passa necessariamente pela mudança legislativa, né? É uma desarticulação no âmbito administrativo. Então, por exemplo, nomeação de pessoas que na verdade, são contrárias àquela causa, né? Àquela questão, corte de verbas. No caso do meio ambiente, a gente teve a questão do Fundo Amazônia, né? Que era uma fonte de custeio, de financiamento, e que foi desfeito, que foi rompido. A gente tem dados que indicam uma queda muito grande, de pelo menos 30%, né, nas multas aplicadas pelo ICMBio e pelo IBAMA. Então, uma série de medidas concretas que são feitas no âmbito administrativo, né, que vão desmontando uma política pública que se estruturou ao longo de muitos anos, né? Então, o meio ambiente, isso fica muito claro, mas o Plano Nacional de Direitos Humanos, atualmente em vigor, esse de 2009, ele traz também questões relativas a, por exemplo, armamentos, né? Uma preocupação com a questão dos armamentos, que a gente está vendo, né? O governo se orientando em sentido contrário. O Plano Nacional de Direitos Humanos também traz questões relativas ao respeito, né? A identidade de gênero e orientação sexual e a promoção de educação sexual, que esse governo também já se manifestou inúmeras vezes de maneira contrária, não só por meio das palavras, né, de manifestações públicas, mas também por meio, né, do seu posicionamento, inclusive em instâncias internacionais, nas Nações Unidas. A quem você acha que mais atinge? As minorias que estão na linha de frente de mudanças que o governo está implementando e agora se tocar realmente esse programa? É difícil falar quem seria mais afetado, né? Porque essas medidas têm afetado de maneira muito intensa as minorias em geral, povos indígenas, LGBTs, mulheres, né? A gente tem uma série de medidas, inclusive via Ministério da Saúde, que restringem exercício de direitos reprodutivos. Pessoas negras também estão sendo afetadas. A gente tem acompanhado, né, toda a situação da Fundação Palmares, do seu desmonte, né? Então, é difícil apontar quem seriam os mais afetados, mas eu chamaria atenção também para o fato de que direitos humanos que afetam todas as pessoas também estão ali na linha de frente, né? Como, por exemplo, o meio ambiente, como, por exemplo, a saúde, né? A gente tem acompanhado também o posicionamento do governo federal com relação à pandemia. Então, as minorias certamente serão desproporcionalmente, estão sendo já, né, afetadas, mas todas as pessoas, inclusive não membros de minoria, também já estão sendo afetados por esse desmonte. Agora, há uma expectativa de que Bolsonaro invista, né, o presidente invista em uma pauta de valores conservadores no Congresso, desde o início do governo dele, aqueles que o apoiaram e que fazem parte desse grupo mais conservador, inclusive religioso, boa parte dele é um grupo religioso, neopentecostalista, enfim, que ele responda a isso da agora para frente
e tente impor no Congresso Nacional, faça andar uma pauta mais conservadora. O que seria uma pauta de costumes bastante conservadora, né? Como é que a revisão do PNDH se juntaria a isso, poderia influir nessa, ou colaborar com esse movimento dentro do Congresso Nacional? Eu acho que é um movimento duplo, né? De alguma maneira, essa revisão ela poderia reforçar medidas retrógradas em termos de direitos humanos a partir do Congresso Nacional, né? Então, poderia ser uma base, uma justificativa. E, de outro lado, eventuais medidas legislativas restritivas a direitos humanos podem servir para reforçar a implementação desse plano, né, de uma maneira parcial, incompleta ou violadora de direitos humanos. Então, eu acho que eles podem se influenciar mutuamente, né, esses dois caminhos, o caminho do executivo e o caminho do legislativo. O Programa Nacional de Direitos Humanos, ele é, como você mencionou no início, uma resposta a demandas internacionais, não é? Ele vem sendo atualizado e ele responde inicialmente a isso, claro que para mudar as nossas mazelas, os nossos problemas. Mas, pensando nisso, como é que a pressão internacional pode agir no sentido de deter, não é? É claro que ainda a portaria é de, se não me engano, dia 10 ou 11 desse mês. Então, ainda é muito recente, não há mais publicidade em torno da coisa, até porque eles estão pretendendo fazer tudo fechado, não é? Fazer andar a coisa de forma fechada. Que papel tem a pressão internacional neste momento? A pressão internacional, historicamente, ela tem sido muito importante, né, para canalizar, para incentivar, para denunciar. E talvez nesse momento, né, se no passado esse diálogo com as instâncias internacionais serviu para a gente, digamos assim, aprimorar o nosso sistema de direitos humanos, talvez a função hoje seja um pouco diferente, seja de refrear esses retrocessos, né? Então, digamos assim, menos como espada e mais talvez como um escudo, né? Para proteger o que ainda existe de sistema de proteção de direitos humanos no Brasil. Mas, claro que existe um problema de efetividade, né, nisso. O presidente, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro já teve instâncias internacionais, né, teve na abertura da Assembleia Geral da ONU, fazendo um discurso que era incompatível com a realidade do país, e isso não pareceu tê-lo abalado muito, né? Mas, de qualquer maneira, esse ambiente, né, de chefes de Estado representando os países, ele tem, tradicionalmente, um papel importante e, frequentemente, quando ele vem acompanhado, essa pressão moral, digamos assim, vem acompanhada de sanções não oficiais, né, não por parte dos Estados necessariamente, mas sanções como, por exemplo, vêm sendo colocadas ou pelo menos discutidas em termos ambientais, né? Países que não querem negociar com outros países que sejam desmatadores, que não cumpram protocolos ambientais. Então, muitas vezes, esse também é um outro caminho em que essa pressão ela se exerce. No próximo dia 22, segunda-feira, vai ter uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, não é? E já tem um relatório publicado no site que mostra que o Brasil será alvo de críticas na reunião. E vai ter foco direito de ambientalistas, de defensores de direitos humanos, contra racismo, violência policial, contra, enfim, ataques a minorias como indígenas, enfim, tem uma longa relação. E há apesar de não mencionar ainda no relatório, o Brasil, já há uma expectativa que na reunião as falas vão conter aí críticas, não é? Você mencionou que isso não é novidade. É possível, de alguma forma, subir o tom? Que elementos poderiam ser necessários para que houvesse uma subida de tom em relação ao governo brasileiro?
Como eu disse, a gente já viu outras manifestações, né, de instâncias da ONU. A gente teve, por exemplo, estou me lembrando aqui de uma manifestação que foi bem contundente da Michelle Bachelet, né, alta comissária de direitos humanos da ONU, falando inclusive da perseguição a defensores de direitos humanos no Brasil. Como você mencionou, isso não foi suficiente, né? Talvez a gente pode pensar no contexto político, primeiro, com a adesão de mais países nessa crítica, né? Então, como que isso vai ressoar no ambiente das Nações Unidas, né? Em que você vai ter reunidos representantes, né, de 130 estados. Então, isso pode coletivamente aumentar essa pressão, e pensando também que o Brasil perdeu um grande aliado, né? Que era os Estados Unidos de Donald Trump. Então, isso também pode influenciar uma certa virada, uma certa modificação. Pelo menos a gente espera que isso altere alguma coisa, né, nessa receptividade do governo brasileiro a essas críticas internacionais. O direitos humanos e meio ambiente figuram entre as prioridades de um grupo que tem se mostrado bastante influente dentro do governo Joe Biden, né? O novo presidente dos Estados Unidos. Eles têm, inclusive, pedido parlamentares, apresentando documentos e tal, pedindo ações práticas. E aí entra numa questão que é bastante... que talvez, aí é uma pergunta, que tenha uma eficácia maior, porque entra numa seara econômica. Esse último documento que partiu de parlamentares está tratando de pressão, fazendo pressão contra acordos bilaterais, né, entre Brasil e Estados Unidos, por conta de desrespeito a direitos humanos que eles citam, mencionam, no caso, em relação ao meio ambiente e outros tantos, né, e causas indígenas. Quando entra dinheiro, põe-se dinheiro no meio, o discurso fica mais contundente? Como é que é? Com certeza. O direito internacional de direitos humanos vive um pouco esse dilema, né? Que, embora seja composto de normas jurídicas que vinculam os estados, né, que obrigam os estados, existe um problema de coercitividade, de implementação, né? A gente não tem, digamos assim, um judiciário global, uma polícia global, alguma coisa desse tipo que pudesse obrigar os estados a cumprirem aquilo com que se comprometem no âmbito internacional. Então, medidas como as que você menciona são muito importantes, né? Que fazem um tipo de coerção econômica, né, que impacta os países de fato. É algum tipo de coerção nesse ambiente em que não existe um órgão de coerção global. Então, com certeza, isso é muito importante, e a gente espera que ressoe, que tenha impacto de maneira favorável a esses direitos que estão colocados. E o Congresso? O Congresso é permeável a pressões em relação a direitos humanos? A gente sabe que tem uma parcela importante que é permeável ao conservadorismo, não é? A recuos em relação aos direitos humanos. Mas você acha que pode ser uma porta de entrada de pressão social? Eu acho que sim. A gente tem exemplos que, de alguma maneira, permitem que a gente possa especular nesse sentido. Então, eu estou pensando aqui, por exemplo, em todo o processo com relação à Lei Maria da Penha, né? Que houve decisão internacional no âmbito do sistema interamericano de direitos humanos, e isso foi um elemento importante na mobilização interna que levou à edição da Lei Maria da Penha pelo Congresso e depois o reconhecimento da sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que sim. Claro que a gente tem exemplos também de ineficácia, né, ou de impermeabilidade a esses argumentos, mas eu acho, ou pelo menos gosto de pensar, que sim, que exerce pressão, e me apegar de alguma maneira nesses exemplos positivos, né? Nesses exemplos em que essa pressão internacional, essa visibilidade ou uma eventual condenação no âmbito internacional tiveram impacto interno, né? E eu acho que isso vai variar de acordo com o grau de visibilidade do caso também, né? E aí envolve toda uma articulação também da sociedade civil para chamar a atenção, para pressionar, né? Uma articulação com a mídia, com os órgãos de imprensa e tudo mais.
A mídia tem um papel nesse sentido aí muito importante para alavancar, né? E ela tem mesmo uma mídia mais conservadora e tal, que não esteja alinhada ela com o governo, ela pode também agir, não? Pelo menos parece tem uma defesa dos direitos humanos. Sim, e os direitos humanos são muito amplos, né? Então, eventualmente, um determinado setor pode não estar alinhado, digamos, com o direito, ou tão preocupado com o direito de uma determinada minoria, mas, eventualmente, vendo que uma violação de direitos humanos vai impactar, né, esse grupo, se mobiliza. Então, eu estou lembrando aqui de 2 casos durante a pandemia de violação de direitos humanos, que o Supremo rechaçou, declarou inconstitucionais, e que afetavam todo mundo. Tem a ver com transparência, acesso à informação, né, que o governo pretendeu uma mudança na lei de acesso à informação, aumentando os prazos, né, tornando mais opaca o funcionamento da administração, e o Supremo disse que isso não seria possível, nem em razão da pandemia, né, não justificava. E o outro foi uma medida provisória que previa o compartilhamento de dados das companhias telefônicas com o IBGE, ou seja, né, uma violação da privacidade, do sigilo de dados das pessoas. Essas 2 tentativas, essas 2 medidas, né, do governo, supostamente justificadas pela pandemia, foram rechaçadas pelo Supremo Tribunal Federal. E 2 casos que impactavam todo mundo, né, e não grupos específicos ou determinadas minorias. Então, o Supremo Tribunal Federal ainda deve ser o último bastião da discussão sobre direitos humanos no país, você acredita? Vamos ter que chegar lá? Eu acho que depende. Eu acho que o Supremo também ele atua muito bem em certos direitos e não tão bem com relação a outros, né? O Supremo tem adotado uma postura bastante proativa com relação, por exemplo, a questões de identidade de gênero e orientação sexual, tem sido muito importante. A questão ambiental está começando a ser mais pautada no âmbito do Supremo. A gente teve 2 audiências públicas sobre esse tema no ano passado, mas, por exemplo, com relação aos direitos trabalhistas, o Supremo não tem se colocado tão favorável a esses direitos, tem endossado retrocessos grandes, como, por exemplo, a reforma trabalhista. Então, acho que também depende nesse caso. Juliana, muitíssimo obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Prazer. Um prazer conversar. Tá? Um abraço. Um abraço. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.